E aí, gente, tudo bem? Eu sou Sérgio Maciel e hoje a gente vai fazer mais alguns reacts. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e bora começar. Tá, quem dá dízimo não merece ser aplaudido. Bora ver. Quem dá dízimo não merece ser aplaudido, não merece palma, nada. Até aqui tá certo, tá? A primeira frase dele não tá errada não. Beleza, você tá dando dízimo, de fato você não merece ser aplaudido. É só você devolvendo a parte de Deus ou da forma que você entende, você tá dando uma oferta, né? A oferta, acho que Jesus fala isso, né? Não precisa de aplausos, não façam isso pra todos verem. Aquele texto lá que ele fala da viuvinha pobre que veio dar as 2 moedinhas, ele fala também das pessoas que estavam dando muito. Por que eles estavam dando muito? Só pra aparecer, enquanto aquela viúva deu tudo o que tinha. Então não adianta você dar muito só pra aparecer, só pra receber aplauso, porque Deus nem recebe essa oferta. Os cristãos mais comuns do mundo são aqueles que recebem o salário, tira a 10ª parte, entrega pra Deus. Isso. Nossa, Luci, mas que hora que eu vou ser aplaudido? Quando você der dízimo, quando você der oferta, e depois do dízimo e da oferta, você começar ainda a ajudar outras pessoas, ligar para um missionário e falar, cara, estou me comprometendo em mandar pra você ir um dinheirinho todo mês. Aí você começa a querer fazer alguma coisa extraordinária. É um corte muito, não dá pra gente julgar toda a pregação por um corte. Eu não sei o que mais ele falou, mas eu tô tentando imaginar o contexto que ele falou isso, né? Sei lá, no contexto onde ele estivesse falando sobre as pessoas já acharem bastante dar o dízimo, cara, tem muitas outras coisas. A gente tem o dízimo na igreja, mas tem uma parte muito mais importante, não sei se é muito mais importante, mas é muito importante, que é a parte justamente social, de ajudar as pessoas. A igreja tem um papel social muito forte. Bora lá, se a gente for equiparar com o dízimo dado no tabernáculo, o dízimo dado no tabernáculo era para sustento do sacerdote e dos levitas e para... Eu tenho que tirar esse negócio aqui, senão vai ficar dando eco, né? Agora acho que vocês estão me ouvindo melhor. Desculpa se ficou com eco no início aí do vídeo, mas agora vai ficar sem eco. Era para sustento dos sacerdotes e para ajudar os pobres. Então o dízimo, a função primordial dele era essa. Hoje em dia é para sustentar a igreja, etc. Tem outras coisas aí. Se ele falou nesse sentido, então de fato tem a parte de ajudar os pobres aí que é negligenciada pelas pessoas. As pessoas elas dão o dízimo, elas acham que tá tudo certo, enquanto tem outras coisas também que dá para fazer. Não é só o dízimo. O dízimo não é tudo. Inclusive, mais ajudar os pobres é mais útil até do que dar o dízimo muitas vezes. Olha que doido. Mas, a parte de ser aplaudido, né? Se a gente for jogar pelo sentido literal, não pelo contextual, que eu não faço ideia qual foi o contexto que ele disse isso, tá um pouco errada. Você não dá dízimo nem oferta para ser aplaudido. Você dá o dízimo para adorar Jesus. Se você fez isso para ser aplaudido, Jesus nem recebe sua oferta. Pastora ensinando para as irmãs. Pastora ensina as irmãs a transa de ladinho e frango assado. Entendeu? Porque às vezes, gente, o bichinho tá ali empolgado em uma posição com você que ele gosta, que ele acha que tu gosta e tu não gosta. Foi esquisitinha essa saia, né? Eu julgar que as vestes da irmã, estranho. Uma pastora se vestir com essas roupas tão coladas, mas... Gosta. E tu tá ali, o sangue de Jesus acaba. Comece a praticar já. Apimente a relação. Saia do papai e da mamãe. Em nome de Jesus, vai pra galinha assada. De todo mundo vai como galinha assada, método canguru. Entendeu? Vai ficar lá meio esquartejada de ladinho, vai. E olha a tua fã. Assim, bora lá. Eu não sei se esse evento foi gravado ou se isso aqui é uma gravação escondida. Ela não tá totalmente errada no que ela diz. Talvez aqui não conheço. Porque isso aqui deve ser um evento privado de mulheres, imagino eu. Deve ser algum tipo de evento privado de mulheres, onde a ideia é falar abertamente mesmo. Então, eu faço eventos, por exemplo, privados com adolescentes, onde eu falo coisas mais abertas que escandalizariam outras pessoas se a gente jogasse em público. Então, é necessário falar de tabus na igreja, de coisas mais escrachadas, porque as pessoas têm dúvidas, e se você não falar desses tabus, as pessoas vão continuar com essas dúvidas. Porque em cultos, principalmente em cultos públicos, nós somos muito polidos a não escandalizar as pessoas. E tá certo, a gente tem que ser assim mesmo. Só que a igreja tem que ter algum meio de falar de formas mais escrachadas a públicos específicos. Nesse caso aqui, talvez isso seja um evento privado que seja só para mulheres. Então ela tá certíssima em falar escrachadamente das coisas, tá? É muito bom ter isso nas igrejas. Se for um evento público, etc., aí é problemático esse tipo de coisa, tá? Agora continuar aqui. Ela não tá errada, não. Nesse quesito, né? Agora, esquisita é a roupa dela que ela tá usando. É muito estranho. Axé, meninas minis macumbeiras. Haha, misericórdia. Eu não sei por que mandaram isso. Assim como filhos de evangélicos vão imitar suas ações, vão imitar um monte de criança imitando gente girando no manto na igreja. Galera, as crianças que crescem no meio de um bando de macumba vão imitar também, né? Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Oremos pra Deus alcançar essas vidas. Próximo vídeo. Nossa, do diabo, que tinha sobre a tua vida? Ó. Quem abrir a boca pra dar glória.
Eu vou te... Cara, eu já cansei de ouvir desse garoto. Muita gente me mandou. Olha, esses aqui são vídeos que mandaram faz tempo, tá? Até hoje eu não terminei, tô tentando terminar de assistir tudo, mas, cara, já tá me dando uma ânsia de repulsa. colocar no lugar de honra. Deus, a revelação. Eu vou te tirar de um lugar e vou te colocar no lugar de honra. Eu falei, Acho bacana que ele não fala, né, qual lugar. Qual lugar? Qual lugar? Esses profetas, é fogo. O profeta do Antigo Testamento, profeta do raiz mesmo, do real, cara, ele falava qual era o lugar, ele falava o nome, ele falava o centímetro, ele falava tudo. No Novo Testamento a gente tem profetas também, tipo Ágabo, mas o Ágabo ele fala que vai ter fome e a fome acontece. Então são específicas. Esse cara não é específico, ele tá jogando palavras aleatórias e o cara tá acreditando. esses 2 obreiros aqui com ele, porque foi feito um trabalho de magia negra, foi feito um trabalho de macumbaria, acabar com a sua vida. Mano, se você é crente de verdade, não pega. Se você é cristão de verdade na tua vida, tem o sangue de Jesus. Magia nem macumba nenhuma consegue vencer o sangue de Jesus. Sabe o que Deus tá falando pra mim aqui? Que aquele demônio Essa calcinha dele apertada é fogo. que tava na porta da tua casa, ele tá saindo de lá e ele vai perder a guerra, segura ele. A força do diabo que tinha sobre a tua vida, ó. Bom, se tinha uma força do diabo na vida desse cara, ele tinha que ser liberto por Jesus. Como é que você é liberto por Jesus? Através do sangue de Jesus. Como é que você tem o sangue de Jesus, recebendo Jesus como o Senhor da sua vida? Quem abrir a boca pra lá agora, eu vou te colocar no lugar de honra. Chega, né? Eu não sei se esse vídeo tá em loop, cansei dessa palhaçada. E ela fala que livre-arbítrio é de cristão. O que você acha? Gente, na teoria isso daí é lindo, mas na prática não é bem assim. Livre-arbítrio é coisa lá dos cristãos, porque a gente sabe bem que quando a gente entrar como livre-arbítrio não existe mais. E eu digo mais, tem que respeitar nada. Se minha pombogira quiser andar no caco, se ela quiser comer fogo, se ela falar pra eu pintar meu cabelo, cortar meu cabelo, eu faço. Essa mulher, ela cuida de tudo na minha vida. Essa mulher faz e acontece. Então na hora de trazer o pataco, né, ela é boa, aí ela pode mexer em qualquer caminho meu. Mas na hora que não é me conveniente, ela não pode, ela tem que respeitar o meu corpo, sai fora. Essa mulher faz o que ela quiser da minha vida, ela é dona da minha vida. Ela acabou. Pra tentar pegar no ar o que ela tá falando. Eu acho que ela tá falando da pombagira. Que a pombagira pode possuir ela a hora que ela quiser, etc. Ela que manda o negócio todo. Então, beleza, é a fé dela. O que eu posso falar sobre isso? Eu não creio nessas coisas. Pra mim é demônio, ok? Eu já provei aqui em outros vídeos que esse tipo de religião e tal é tudo demônio. Mas o que eu posso falar sobre esse vídeo? Ah, tá. Uma coisa aqui que ela falou que de fato tá certa. Demônios, quando eles possuem pessoas, as pessoas elas ficam sem controles, tá? Isso a gente vê na Bíblia algumas vezes. Por exemplo, o pai daquele menino estava endemoniado. Você lembra lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus desce, vem um pai de um garoto endemoniado? O pai do menino fala, um demônio jogava ele na água e no fogo. O garoto não queria ser jogado, era o demônio que jogava ele. A Bíblia diz que o gadareno, ele andava em lugares desérticos, quebrava cadeias, tal, ficava entre túmulos. Não era ele não estava em sã consciência, era o demônio fazendo isso. Então, o demônio, ele tira a consciência das pessoas. O demônio, ele tem esse poder de tirar a consciência das pessoas. É por isso que a gente combate tanto e fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tira a tua consciência. Quando você vê aquela loucura lá em igreja pentecostal, principalmente de bairro, de nego subindo na parede falando que tá cheio do Espírito Santo, é mentira. O Espírito Santo, ele não te possui. Quem te possui é demônio. A pessoa, ela perde o controle de si, ela perde a mentalidade, ela perde suas funções. Isso não é o Espírito Santo, isso é demônio. Nesse ponto, ela tá correta. Soteriologia arminiana, bora ver. Isso aqui é um desenho, né? Acepto a Jesus como mi salvador. Sim. É meio que assim, mas não é assim. Tá, eu entendi que eles fizeram aqui pra bagunçar. Mas, é possível ser salvo antes da morte? Mas o cara fez um monte de loucura a vida toda, mas aí na hora que ele foi morrer, aceitou Jesus. Sim, a gente literalmente viu isso na cruz, no ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele virou pra Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrarás no teu reino. Biblicamente falando, lá em Romanos capítulo 4, 3, eu não lembro agora de cabeça, Paulo, ele fala, aquele que confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Porque o ladrão da cruz será salvo? Porque antes de pedir para entrar no paraíso, o ladrão da cruz chamou Jesus de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Ou seja, no último momento da vida, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. É isso que salva o homem, é conhecer que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz, aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se aquele cara foi salvo e Jesus confirma que ele é salvo, é porque ele de fato viu Jesus como o Senhor. E é isso que salva o homem, tá? Então, não só na arminiana, mas quanto a calvinista, tá? Digamos que o ladrão, com essa loucura que ele fez na vida, ele tenha sido predestinado à salvação. Vou falar como calvinista aqui. Mas se Deus escolheu esse cara para salvação, no último minuto ele pode aceitar Jesus como o Senhor, porque a graça é irresistível. Então esse cara, ele vai voltar para Jesus, nem que seja no último minuto de vida. Bora lá, falar na linguagem calvinista aqui. O ladrão da cruz, ele foi escolhido. Então se ele foi escolhido, a graça é irresistível para ele. É por isso que no último minuto de vida, ele aceitou Jesus e reconheceu Jesus como o Senhor, porque a graça foi irresistível para ele. Mas tá falando na linha
linha arminiana, a graça irresistível. O cara resistiu à graça a vida toda, mas no último minuto ele reconhece Jesus como Senhor e ele pode sim ser salvo. Então, não sei, é esquisito. Tanto de um lado quanto do outro é a mesma coisa. Tá, bora lá. Pastor, pode ser gay cristão ir pro céu? Claro, o reino de Deus é para todos. E aqui na Eu já não respondi, acho que eu já vi esse vídeo aqui, eu não lembro. igreja você é bem-vindo. Eu não lembro se eu já reagi a esse vídeo ou não, mas eu acho que pelo menos eu já vi ele. Deixa eu ver aqui. Só vou responder isso aqui com um único versículo. Coríntios, capítulo 6. Bora lá, 1 Coríntios, eu vou ler aqui, na internet acabou, então vocês não vão conseguir ler a Bíblia aí. Capítulo 6, versículo 9, eu vou ler aqui, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Diferente do que o amigo aqui ensinou. Olha, ainda dá pra ver, eu acho que o vídeo. Pastor, pode ser gay cristão ir pro céu? Não pode. Ou você é um ou você é o outro. Não tem. É a Bíblia que diz. Tá bom, bora ver. Mais uma pérola da jovem pregadora. Desce de novo, desce. Por que o pastor continua fazendo exatamente o que eu pedi? Sobe e desce. Porque ele entendeu o propósito. Ele não ligou porque você iria pensar dele. Eu acho essas aplicações de analogia muito ruim. Mas vai. Você tá vendo, pastor? Quando o senhor subiu e desceu, as pessoas riram. Por quê? Porque sabe que você tá se esforçando. Todo mundo riu do senhor, não riu? Mas alguém se levantou pra vir te ajudar a subir? Não, porque essa é a realidade. Quando você tenta, as pessoas riem de você, mas ninguém te ajuda. Essa é uma pregação de autoajuda, né? Não tem futuro isso aqui, cara. Não. Olha, eu tô cansado, tá? Então eu vou responder um pouco mais duro agora que eu estou um pouco cansado. Isso aqui não é evangelho. Isso aqui é motivação. Isso aqui não ajuda a tua vida. Isso aqui te atrapalha. Que é isso aí? Aceita o ensino bíblico dos dons Voto batismal adventista em nome de Ellen White, não é bíblico. espirituais e crê que o dom de profecia na pessoa de Ellen White É, isso aqui é um batismo na igreja adventista. Não sei se todas as adventistas são assim. é uma das características identificadoras da igreja remanescente. Sim. Aceita o ensino bíblico. O vídeo é só isso, mas já é absurdo. Eu já ouvi falar sobre isso aqui. Inclusive, eu li uma carta, um formulário de batismo da própria igreja adventista, que para você ser batizado lá, não sei se em todas, mas do sétimo dia eu acho que a maioria é assim. Você tem que assinar entendendo que Ellen White é uma profetisa de verdade, etc. Isso é absurdo. Biblicamente falando, só Jesus Cristo é o Senhor. Para você ser batizado, você tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito. Sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Então você tem que crer que Jesus Cristo é o Senhor e ser batizado no nome dele, não de Ellen White. Isso é uma idolatria a Ellen White, isso é loucura. Ainda vamos falar que isso aqui é a igreja verdadeira. Não é a igreja verdadeira. Missionária fala que não adianta você estar arrumado por fora e condenando a irmã que é livre em Jesus Cristo. O evangelho não é sistema. Então não adianta você estar arrumadinho aqui por fora, que o sistema mandou você andar. Cara de crente, sapato de crente, cabelo de crente, fala de crente, não pinta nenhuma unha. Condenando a irmã que é livre em Cristo Jesus, ela se sente bem aqui, não tem nada que acusa ela disso. Evangelho não é sistema. Que todo mundo tem que usar roupa de uma cor, o outro não pode cortar cabelo, que o outro não pode usar maquiagem, que o outro não pode se colocar brinco, é pecado. Ei, Jesus está dizendo, vocês estão coando um mosquito, mas esquece de tirar a trave. Dá muito valor a coisas pequenas que não tem nenhum peso. Tá, eu entendi. Ela basicamente está falando de uso e costume e ela tá certíssima, tá? Ela está extremamente certíssima. Eu fui ordenada pelo Santíssimo Espírito a contar a visão do sonho. Vai acontecer um Nossa, ela falando devagar, me deu sono, vai. tsunami em Copacabana e ele será sentido também no litoral de São Paulo. No dia 8 de julho de 2023, eu tive um sonho e eu sonhava que Copacabana era submersa pelas águas e o nível das águas subiam. Sim, bora lá. Ela tá falando de uma profecia aqui que vai acontecer um tsunami em Copacabana. Biblicamente, existem profecias de tragédia? Sim. Ágabo, falei aqui, acho que nesse vídeo ou no outro. Ele foi um cara que profetizou uma fome muito grande que iria vir sobre a terra e a fome rolou. Mas, como é que a gente identifica se a profecia é de verdade ou não? Se ela acontece ou não? Mas tem outro jeito. Quando você vê essas paradas, um crente que conhece a Deus, ele sabe entender quando é de Deus e quando não é. Isso é muito doido. Eu, na minha visão aqui, eu não entendo que isso aqui é de Deus. Não sei, não bate, não sei. Só não... E havia um prédio que simbolizava ser o prédio mais alto de Copacabana. E até mesmo este prédio era submerso pelas águas. Tá, cansei, paciência. Gente, se é porque é profeta, se não acontecer é porque não é profeta e mentiu.
Bora lá, pastor que fez todo mundo. Pastor que fez todo mundo participar do culto de olhos vendados. Eu confesso que a primeira coisa que veio na minha mente foi Isaías capítulo 6, onde diz que os serafins que adoram diante de Deus têm 6 asas e 2 delas é justamente para cobrir os olhos. E aí eu entendi que essa dinâmica é uma experiência de estar cultuando a Deus sem ter distrações durante o culto, o que fez com certeza eles se entregarem muito mais para aquele momento. Já manda essa dinâmica pro teu líder fazendo um retiro de jovens, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Assim, não sei se funciona, tá? Mas eu acho esquisito. A galera ficar se batendo, eu não prestaria pra fazer essas coisas. Mas eu acho muito doido que as pessoas têm que usar esse tipo de estratégia, porque os adolescentes e jovens estão tão distraídos que eles não conseguem simplesmente se concentrar em fazer um culto. Eles têm que ficar cegos pra fazer um culto. Olha que doido. O argumento que ela usa aqui das asas dos serafins, nada a ver, mas assim, a técnica aí que usam pra manter os adolescentes focados no culto, terrível. É terrível a gente pensar que eles precisam chegar nesse nível. Talvez a técnica não seja tão ruim assim, mas chegar nesse nível pra tentar manter a atenção de adolescente é absurdo, né? Eu não sei mais nem falar sobre isso. Rodrigo Silva, vamos ver. Ora, a cegueira religiosa cega até os doutores. Se Deus mostrou para Ellen White coisas tão fortes que a ciência foi descobrir 60 anos depois, por que não pode mostrar para ela como é a vida em outros planetas? Ai, Rodrigo Silva, ele é muito inteligente esse cara. Inclusive eu já fiz o curso dele e tal. Só que assim, cara, toda vez que ele vai tentar defender coisas adventistas, ele parece que dá uma... Os argumentos dele não são bons. Ele sempre usa esses argumentos assim. Não sei se vocês assistem muito, eu assisto muitos podcasts com esse cara e tal. Toda vez que ele vai defender uma parada dessa, ele sempre usa os argumentos assim: se Deus fez isso, por que ele não faz desse jeito? Tal. Sempre é lógica. É lógico que tal. Então eu acho argumentos muito ruins. Pô, se Deus ele manda um dilúvio pra matar Noé, por que ele não manda um dilúvio hoje? Mas Deus prometeu que não ia mandar um dilúvio. Beleza, mas isso é um argumento de lógica, entendeu? Não faz sentido. É uma coisa muito específica que você pega e coisa de novo. Então a Ellen White acertou alguma coisa que a ciência só foi descobrir depois. Isso não é tão absurdo assim. Porque ela acertou numa coisa, ela acertou em todo o resto, não faz sentido. Até um cego chutando 1000 vezes pro gol vai acertar um. Então, é um argumento muito ruim. Suposto pastor anuncia fim do mundo e causa caos em cidade do interior de Piauí. Idosos se aglomeraram em frente às 2 casas, chamadas de Barcas por Luiz Pereira dos Santos e seus 113 seguidores, na Vila Parque Universitário, zona leste de Teresina. O ex-zelador, que também se denomina Mensageiro de Deus, abrigou as pessoas nas casas, anunciando o fim do mundo para esta sexta-feira, prometendo a salvação de cada uma delas e de seus 100 familiares. Apavorados com a informação de que uma sopa e um óleo seria distribuído nas chamadas barcas para alimentar os seguidores, os parentes começaram a se desesperar. Eu queria pedir ajuda à polícia, o povo, para tirar esse povo daqui de dentro, porque eles vão morrer 4 horas. Mas não é o mundo se acabando, é envenenado que o profeta vai dar veneno nesse povo. O mais medo é de acontecer uma tragédia aqui dentro. Porque o mundo, com fé em Deus, não vai acabar. O que você acha que pode acontecer? É tão absurdo. É loucura. Isso é gente que não lê a Bíblia que acredita nessas coisas. É impressionante. Por que acredita nessa? Porque não lê a Bíblia. Vão ler a Bíblia, cara. Meu Deus do céu. É impressionante como as pessoas são enganadas simplesmente porque não lê a Bíblia. Vão ler a Bíblia que vocês parem de acreditar nessas coisas. Olha o próximo vídeo aqui. Padre visita Agenor Duque e se converte na igreja evangélica. Assistindo, muitos não vão querer mais ir na minha missa, mas eu estou aqui para... Terezinha, é verdade que o padre tá falando? Verdade, tudo verdade. Qual é a paróquia lá? São Miguel. Padre, eu creio. Olha, esse cara aqui, esse brother aqui, eu não conheço muito ele. Já assisti um vídeo outro dele, loucura. Os vídeos dele são muito doidos de ruim, de falso profeta mesmo. Porque eu tenho sofrido tantas retaliações de pastores que não creem no mover do Espírito. E se eles não creem, Deus vai trazer os padres como você. Venha cá. Oh, alava subicas. Abraço não. Espírito de Deus. Espírito Santo. Bora lá, um padre carismático, né? Ele foi lá na igreja do cara, e aí o cara falou, se os pastores não estão crendo, o padre vai crer. Aí o padre começou a rodar. Isso aí não tá dando glória a Deus, tá dando glória ao homem. Eu já desconfio daí. Porque, olha, minha mão é poderosa. Aí até o padre teve que crer no negócio. Então, cara, não acredite nessas coisas. Isso aí é só pra encantar pessoas, e as pessoas ficarem encantadas, e aí, ai, meu Deus do céu, olha como que Deus age na vida do homem, e o homem vai pedir dinheiro de você e tal. Nem sei se ele faz isso, mas com certeza esse é o modo operante desse tipo de gente que faz essas loucuras. Cara, isso me dá uma tristeza profunda. Mas se as pessoas lessem a Bíblia, elas não caíam nesses golpes. A moça aqui. Ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Sim. Mas já parou para pensar
por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? Porque ele é justo. E Deus ele colocou as regras, né? E a regra que ele colocou é que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, Deus é justo, então ele teria que dar algum jeito de cumprir a lei que ele mesmo colocou. Aí eu já sei até qual é o próximo questionamento dela e vai ser exatamente isso que eu falei. Bora ver. Se ele é todo poderoso, não poderia simplesmente perdoar? Poderia? Não, porque Deus é justo. Ao mesmo tempo que Deus é bom, Deus é justo. Ele não para de ser bom para ser justo, nem para de ser justo para ser bom. Então, o nosso Deus, ele é justo e é bom. Se Deus, ele simplesmente perdoasse o pecado sem nenhuma consequência do pecado, isso não seria justo. É por isso que ele usou Jesus para fazer a justiça pelo pecado, entendeu? Então, Deus não deixa de ser justo para ser misericordioso. Deus não deixa de ser bom para ser justo. Ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. E Jesus foi a maior expressão da misericórdia de Deus, da justiça de Deus e do amor de Deus. O cristianismo ensina que todos são pecadores. Sim. E o pecado exige punição. Sim. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Sim. Mas, peraí, quem criou esse sistema? Deus. O próprio Deus. Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Mas não precisa ser de sangue. O salário do pecado é a morte, acabou. Deus de novo. Foi. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Na verdade, ele nos fez capazes de segui-la, né? Só que Adão, ele decidiu não segui-la. E aí, depois que ele decidiu não segui-la, lascou toda a humanidade, que todos nós nascemos tendenciosos a não seguir a regra de Deus. Mas veio Jesus para poder resolver a situação. Então, Deus não fez nada. Ele fez alguma coisa. Ele mandou o seu filho para morrer por nós e ser o segundo Adão, para que nos consertasse, nos trouxesse de volta para ele. Ah, mas por que Deus fez isso? Isso parece loucura. Aí eu tenho um texto para você, mas eu vou esperar ela terminar de falar. Não sei se ela terminou de falar, eu vou mostrar esse texto para você. Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca, você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas não poderia, porque não seria justo. Escolheu exigir sangue. Isso parece perdão ou vingança? Os dois. Deus, ele se vinga dos pecadores, porque os pecadores são inimigos de Deus. Então, Deus, ele exige o sangue dos pecadores porque ele está se vingando dos pecadores. O Deus da ira, mas o Deus da ira, ele é o Deus que ele vai matar todos os pecadores. Beleza, temos o Deus da ira. Só que ao mesmo tempo, esse Deus é misericordioso. Pela sua misericórdia, ele manda seu filho, derrama a sua ira sobre o seu próprio filho, para poder a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, junto com a ira de Deus, todas se cumprirem ao mesmo tempo. Mas já eu vou ler o texto que eu falei, bora ver. Se um juiz dissesse, alguém tem que morrer, então eu vou matar meu próprio filho para te perdoar. Isso faria sentido? No caso de Deus, sim, ele literalmente fez isso. O próprio Deus já tinha perdoado pessoas antes sem sacrifício. Não, nem todo. Aí eu vou. Bora lá. Ele foi paciente com as pessoas que pecaram antes de Jesus chegar. A Bíblia diz isso claramente. Mas bora, eu vou primeiro pro texto lá que eu falei antes, depois eu respondo isso aqui. Sobre a questão de, por que Deus fez isso desse jeito? Eu vou pegar um texto aqui, eu acho que é Romanos 9. Deixa eu colocar aqui na versão judaica. Caramba, tá cheio de versão nova aqui, hein? Vai ser a NVI mesmo. Um pouco para baixo. Paulo, ele faz exatamente esse questionamento. Por que Deus fez isso? O que diremos então? A injustiça da parte de Deus? Certamente que não. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que mostra a misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja declarado sobre toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece quem ele quer. Então dirás, porque ainda critica? Pois quem resistiu à sua vontade? Mas, na verdade, homem, quem és tu para responderes a Deus? Acaso a coisa formada dirá aquele que a formou, por que me fizestes assim? Então é justamente esse questionamento que Paulo levanta. Mas por que Deus fez isso? Mas por que ele quis isso? Porque muitas pessoas esquecem uma parte de Deus, que é a soberania de Deus. Deus faz o que ele quer e a gente não vai entender o porquê que Deus quer. E aí Paulo fala, cara, por que, homem, tu questiona a Deus? Verso 21, não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição e também desse a conhecer as riquezas da sua glória, etc. Então, é isso, cara. Deus literalmente é soberano, então ele faz o que ele quer e ele escolheu que fosse desse jeito porque ele é soberano. Agora, quanto aos pecados, mas antigamente Deus, ele perdoava os pecados sem sacrifício. Não é exatamente assim. Porque olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, isso aqui é o capítulo 3, tá? Versículo 25. A quem
quem Deus propôs como propiciação no seu sangue, você está falando de Jesus, mediante a fé, para demonstrar a sua justiça, quanto na sua paciência deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, as pessoas que no passado pecaram, Deus ele teve paciência com os pecados deles, para puni-los todos de uma vez em Jesus. E mas Jesus puniu o seu filho, como é que pode me perdoar? Porque Jesus é o próprio Deus. Então Jesus ele estava punido a ele mesmo. Continuando aqui o vídeo dela. Davi pecou e foi perdoado. Sim, né? Aí entra nessa questão aí dele ser perdoado. Deus teve paciência com esse pecado para justamente puni-lo no seu filho. Nínive se arrependeu e Deus os poupou. Entra na mesma parada. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém... Não, você entendeu que Deus não podia perdoar sem matar, que literalmente ele fez isso, ele perdoou. Eu não tô atacando a mulher aqui não, tá? Nem conheço ela, achei muito legal o jeito que ela tá falando, é bem inteligente até. Só estou pontuando e tal, achei bem legal o jeito que ela tá falando. Antes, porque de repente ele precisou sacrificar Jesus? Não foi de repente, a Bíblia diz que ele já tinha matado o cordeiro antes da fundação do mundo. Aí esse texto aqui que eu li agora, ele é só a consumação disso tudo. O sacrifício realmente mudou alguma coisa? Mudou tudo. O sacrifício de Jesus mudou tudo, porque ele acabou com a dívida que tínhamos com Deus. Agora, para você ser salvo, você literalmente só crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida e seus pecados são perdoados. O sacrifício mudou tudo. Se Jesus pagou pelos pecados, então por que as pessoas ainda vão pro inferno? Porque as pessoas não crendo que Jesus é o Senhor, e quem não crê que Jesus é o Senhor não aceita a sua morte propiciatória. Se quem não aceita a sua morte propiciatória, não tem os pecados perdoados. O sacrifício foi suficiente ou não foi? Foi suficiente a todos aqueles que creem, ou na versão calvinista, a todos aqueles que foram escolhidos, né? Ou eleitos. Parece que o cristianismo quer os dois ao mesmo tempo. Jesus pagou por tudo, mas você ainda precisa crer e obedecer. Sim, Jesus pagou por tudo, mas você precisa crer e obedecer. Literalmente isso, ela falou assim. O pecado foi perdoado, mas ainda tem uma punição eterna. Se Deus é amor e todo-poderoso, ele realmente precisaria de um sacrifício brutal para perdoar? Não sei. Pela sua justiça, sim. Ele quis fazer assim. Por quê? Aí a gente volta pro versículo lá de Romanos 9. Porque o homem questiona Deus. Será que o vaso pergunta do oleiro por que me fez assim? Ele quis. Ou será que essa ideia faz mais sentido como uma herança de culturas antigas que acreditavam que sangue apaziguava os deuses? A galera antigamente que acreditava nessa parada aqui, mas não necessariamente é o sangue, tá? O sacrifício era o principal, não necessariamente o sangue. Sangue tinha que ser derramado. Tem isso também, mas o principal em si é o sacrifício expiatório. Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Acabou o vídeo, né? Gostei desse vídeo, achei legal. Muito bom. Primeiro vídeo bom desse vídeo aqui até agora. Gente, até a próxima. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreva no canal e tchau.